Olá a todos, eu sou a Gabriela Ramires e esse é o primeiro episódio da série Onde Ele Está. Nessa série vamos abordar de diferentes pontos de vista o caso do sequestro do menino Carlinhos Ramires, que aconteceu na noite de 2 de agosto de 1973, na Rua Alice, bairro das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um crime que chocou o país, amplamente coberto pela mídia e que permanece sem solução até o dia de hoje. A mãe do Carlinhos, Conceição Ramires da Costa, é minha tia-avó e por isso que eu decidi gravar essa série. Nesse primeiro episódio, vamos falar do caso do ponto de vista da imprensa. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com Maurício Menezes. Maurício é radialista, humorista, jornalista e participou da cobertura desse caso. Maurício, muito obrigado por ter topado conversar comigo, é um prazer imenso. Uma boa noite. Eu queria já começar te perguntando como é que foi participar tão ativamente da cobertura desse caso que teve tanta repercussão. Eu diria que eu não participei da cobertura do caso, eu diria que eu participo, né? Porque o caso, até hoje, ele permanece aberto, né? Ninguém sabe o que aconteceu com o Carlinhos Ramírez, nem eu, nem a família, nem a polícia. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, é um mistério total. Todas as opiniões que foram feitas sobre o caso foram opiniões mesmo. Não há solução para o caso, ninguém sabe o que aconteceu, não há provas de que o Carlinhos tenha sido sequestrado ou de que ele tenha sido alvo de uma tentativa de extorquir dinheiro da família, ou que ele tenha sido alvo de vingança, ninguém sabe. Simplesmente o garoto sumiu. Muita teoria. Mas prova nenhuma, não há nenhuma evidência. Na época, a polícia chegou, inclusive, a dizer que o pai do garoto, né, o João Melo da Costa, que ele teria simulado o sequestro do filho. O caso é um caso tomado de mistério. As poucas pistas que se tem, aliás, a pista mais concreta que se tem era do bilhete que foi deixado pelos sequestradores, pedindo lá 100 mil cruzeiros. na época, a moeda da época e tal. E também chegaram a prender, inclusive, o Silvio Pereira, que era um funcionário do João Melo, né? Isso. Mas depois ele acabou sendo solto porque se concluiu que não havia prova, havia evidência, mas não havia nenhuma prova de que ele tivesse sequestrado. Você se recorda de estar em casa? Porque isso aconteceu à noite, né? Não, na época do sequestro dele, quando aconteceu o sequestro, eu trabalhava na Rádio Globo e eu ainda estava na Rádio Globo. Nesse horário, era por volta das 8 da noite, mais ou menos. Eu ainda estava na rádio, eu estava até mais tarde, não lembro porquê. Geralmente eu saía 8 horas, e tinha um colega meu, Sérgio, que ele trabalhava na TV Globo, ele ligou para mim. Maurício, está sabendo desse caso em Laranjeiras? Eu já tinha bastante informações sobre o caso, passei para ele. E ficou por isso. Né? Quando eu cheguei lá, eu fui na casa lá do Carlinhos, cheguei lá, logo depois o delegado chegou, o delegado de Santa Teresa chegou. No dia 2, na noite do Na dia noite 2. mesmo, tudo ali naquela hora que aconteceu tudo. Mas eu fiquei lá até de madrugada ainda, aquele dia. Não sabíamos nada, não tinha nenhuma informação. Na época também a polícia, não havia no Rio uma delegacia de sequestro, como houve depois, né? Uhum, E tinha perícia, os caras tinham uma técnica de trabalhar diferente. A delegacia que ficou encarregada de apurar o sequestro foi a delegacia de Santa Teresa, 7ª delegacia. O delegado de Santa Teresa, ele não chegou a investigar o caso, além do primeiro, segundo dia, porque foi nomeada a Delegacia de Roubos e Furtos. Ou seja, a polícia não tinha a menor prática. Não havia perícia, não havia técnica, nada disso. O local ele foi preservado, porque você falou que chegou... Nada. Não houve preservação de nada. O sequestrado, ele foi conduzido pelo sequestrador por cima do muro. Pularam um muro lá, levaram ele para dentro do matagal, e dentro do matagal ele sumiu. Chamaram o corpo de bombeiro e o delegado, quando chegou, ele viu o carro de bombeiro lá e falou: mas peraí, é sequestro ou é incêndio? Começou a rir. Nossa Senhora. Mas não houve preservação de nada. E depois a própria imprensa começou a liderar a investigação e a imprensa começou a descobrir culpado. Teve um dia lá que acharam esse bilhete que você falou,
E aí o sequestrador dizia que na noite do dia tal ele ia lá buscar o resgate e Isso, tal. naquele túnel que Tudo liga ali Santa Teresa a Rio Comprido, tudo né? da Rua Alice. Isso aí. No caminho do túnel Rua Alice tinha 250 repórteres. Aí vinha um cara passando assim, as rádios transmitindo ao vivo. Tá chegando ali, parece que é o sequestrador vivo, parece que é ele e tal. Igual um jogo de futebol, né? É igual jogo de futebol. O caso foi tratado com um amadorismo inacreditável, né? Assim, em 1973 já tinha o código de ética de jornalismo, mas pelo jeito não era levado tão a sério. Não... Ou seja, não tinha também da parte da imprensa nenhuma orientação ou cuidado para lidar, por exemplo, com a família, não só do Carlinhos, como outras famílias que passaram por um momento de trauma assim, muito forte. A imprensa só ia lá e para buscar informação e fazer o furo e publicar. O assodamento no meio jornalístico é muito grande, sempre foi, né? É. O caso da escola base aí mesmo, né? Sim, sim. Outros casos desse tipo assim também. A imprensa nunca parou para pensar nisso, entendeu? Esse código de ética. 10% dos jornalistas já ouviu falar em código de ética. Né? Não existe muito cuidado com isso, não. O furo é o mais importante, né? Sempre, né? Eu já trabalhei muito com imprensa estrangeira, né? Eles ficavam apavorados com a maneira como a gente trabalhava. Eles lá ficavam um mês para divulgar vendo uma notícia, né? Só investigando, Só apurando, com até. medo de ser desmentido, qualquer coisa assim. Mesmo assim, acontece muita coisa errada lá, né? É muito difícil você ter esse tipo de cuidado no trabalho jornalístico, entendeu? Muito difícil, muito difícil. Um mês depois do caso, o caso aconteceu em agosto, né? Em setembro, tanto o jornal o Globo quanto o Jornal do Brasil publicaram uma matéria de retrospectiva, né? Os dois jornais eles dividiram casos assim numa linha do tempo. O Jornal do Brasil coloca como primeiro erro desse caso a polícia ter divulgado Ah, as pistas. daí cada entrevista para todo mundo, entendeu? Contava o que ele estava fazendo, o que ele esperava que ia acontecer. Não tinha sigilo nenhum. Nenhum, zero. Zero, zero, zero. E chegou um determinado momento que descobriram o culpado, que era o João Melo. Teve um dia que ele foi lá em casa, chorava feito um. Porque ele dizia que eu era o único repórter que acreditava nele. Eu era o único repórter que não estava crucificando ele. E dizia que era o mundo contra ele, tentando provar que ele era o culpado do caso. Né? Então chegamos nesse tipo de coisa. Né? Ou seja, a principal fonte do jornalista da época era a própria polícia. Chegava lá, não tinha muito sigilo, eles Sempre passavam me perguntam isso. abertamente. O que você acha que aconteceu? Eu falei, não faço a menor ideia. Eu investiguei esse caso 30 anos. Não faço a menor ideia. Ninguém sabe o que aconteceu. Tem alguma coisa assim que você se lembra que não chegou a ser publicado na época? Alguma informação? Ou Do caso Carlinhos? é, mas tudo Ele foi publicado? abriu-se um leque de bobagens, né? Havia na Holanda um sensitivo que sabia onde estava o Carlinhos. Jorge Berger, que era o advogado do pai do Carlinhos, Uhum. da dona Conceição, aliás, ele chegou aí na Holanda. Parece que levou o pai do Carlinhos lá. Porque teve outro na Na Colômbia Colômbia, também. É. que era assim também um bruxo. Todo mês aparecia um Carlinhos Ramírez. Todo mês aparecia um. Parecia Carlinhos Ramírez, louro, azul, preto, marrom. Não. E todo dia a imprensa publicava o que queria, entende? Todo mundo interessado de alguma forma ganhar notoriedade com o caso, entende? Maurício, vou finalizar te fazendo uma pergunta. A gente sabe que enfim, a polícia não tinha técnica, não tinha. A ciência não era evoluída como é hoje em dia. Mas você acha que a imprensa teve alguma culpa para o não fechamento desse caso também? Teve, claro. Teve, claro. Como a imprensa, muitas vezes, o assodamento, ó, tentar passar à frente dos fatos, tentar busca desesperada por um furo, né? Isso aí acaba provocando coisas desse tipo, entende? Não existe um consenso para a imprensa trabalhar. Uhum. Eu nunca fui na onda do fato. E muitas vezes o repórter, ele vai no embalo o que está interessando é o sensacionalismo. Uhum. Se esse caso
acontecesse hoje, você acha que seria diferente? Acho que seria. Acho que seria porque a imprensa hoje tem um outro tipo de cobrança. É sempre bom conversar sobre esses casos para que a gente continue evoluindo, né? Para que não aconteçam mais casos como Escola Base, como o caso do Carlinhos Ramírez, como o caso daquela menina Eloá também, que foi sequestrada pelo namorado, foi transmitido ao vivo, até mesmo o caso do sequestro do ônibus 174 no Jardim Botânico, também foi transmitido ao vivo. Os interesses da imprensa são diferentes dos interesses da polícia. Entendeu? A polícia não pode trabalhar nesse caso assim com a imprensa. Trabalhar junto, entende? Você acha que tem que ser separado? O trabalho de Claro, imprensa, a imprensa, imprensa polícia, quer polícia. notícia, a polícia quer resolver o problema. Para a imprensa, quanto melhor matarem 10, 15, tem jornalista que acha bom. E o policial não pode agir assim, entendeu? O policial tem que principalmente preservar a vida das vítimas e depois dos envolvidos. Maurício, muito obrigada novamente por ter topado participar. Eu conversei aqui com o Maurício Menezes. O Maurício é radialista, humorista e jornalista. O espaço está aberto se você quiser falar alguma coisa mais. Não, só agradecer a você, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, né? Mas eu sinto que você termina essa entrevista com a mesma sensação que todos têm. O caso é insolúvel. Obrigada a todos. Esse foi o primeiro episódio da série Onde Ele Está. Até a próxima. Olá a todos, eu sou a Gabriela Ramírez e esse é o segundo episódio da série Onde Ele Está. Nesse segundo episódio, a gente vai continuar falando sobre o caso do sequestro do menino Carlinhos Ramírez, que aconteceu no dia 2 de agosto de 1973, no bairro de Laranjeiras, na rua Alice, Rio de Janeiro. Para participar desse segundo episódio, eu trouxe aqui uma pessoa que eu não vou falar o nome, eu vou deixar ele se apresentar. Meu nome é Ricardo Brandão Ramírez. Para quem não sabe, Ricardo Brandão Ramírez é o meu pai. Com esse teu sobrenome, você também sendo meu pai, então você tinha uma relação de parentesco com Carlinhos, né? Sim, o Tá. Carlinhos, ele era meu primo. Ele era... Ele era sobrinho do meu pai, da família Ramírez, e filho da irmã do meu pai, tia Conceição. eu cresci com a tia Conceição, cresci com alguns filhos dela, com a Vera, né? Mas eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse caso. A gente nunca conversou sobre isso, né? Isso aí foi uma história que traumatizou muito a família. Até hoje o menino está desaparecido, que seria um homem adulto, já idoso, e nunca apareceu, nunca tivemos notícia dele, então isso foi um tema que nunca era muito abordado com a família, não. Em especial com as novas gerações que vieram chegando, não era muito conversado em família, nunca foi muito conversado em família, não. Não me recordo em nenhum momento assim de ouvir a tia Conceição falar sobre isso. Do vovô também. Meu avô faleceu há 20 anos atrás, 24 anos atrás, né? Foi em 98. 98. Não me recordo, o vovô faleceu, eu tinha 10 anos. Você tinha quantos anos em 73? E eu tinha 13 anos de idade e lembro muito bem desse dia tão difícil para a família aí. Eu já era de noite, meu pai costumava trabalhar o dia inteiro, sempre chegava à noite em casa e para nós tinha sido um dia normal. A gente não tinha notícia ainda da questão deste assunto do sequestro do Carlinhos. Estávamos todos em casa, exceto meu pai, e eu me lembro perfeitamente já de noite, meu pai entrando em casa, todo afobado, abriu a porta da sala, entrou falando assim: "Vocês viram notícia na televisão?" E a gente não sabe. Não, o que houve? Sequestraram o Carlinhos. Essa frase está gravada na minha mente, ficou para a vida toda. Meu pai falando assim: sequestraram o Carlinhos. Aí ele entrou em casa, terminou de entrar em casa, deixou a pasta dele, trocou de roupa e rapidamente saiu e foi lá para casa da minha tia, onde o Carlinhos tinha sido sequestrado. Ele foi retirado de dentro de casa. E aí ficamos naquela aflição, naquela época
Nem, até telefone, nem me lembro direito se nós tínhamos telefone em casa. Era uma coisa, não era assim, nem todo mundo tinha telefone, obviamente celular não existia, a comunicação era bem mais difícil e a gente ficou lá isolado dentro de casa esperando meu pai chegar, que só voltou na madrugada e aí eu já estava dormindo. E, bom, ao longo do tempo a gente foi sabendo notícias das coisas. O vovô chegou à noite, já sabendo, assustado, obviamente. Já chegou em casa falando. Na televisão já foi noticiado na mesma noite que ele tinha sido sequestrado? Sim, que eu tenho lembrança, sim, porque ele ficou sabendo, não foi através, pode ter sido através de rádio também, né? Eram os meios de comunicação que havia na época, rádio e televisão. E ele ficou sabendo, não era jornal, porque o jornal só saía de manhã. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte, e já na manhã seguinte ficou estampada aquela foto famosa do Carlinhos que existe até hoje, um menino lourinho com cabelo escorrido assim para o lado, risonho. Foi a imagem que ficou dele para o resto da vida, mas o jornal só foi divulgado no dia seguinte. Então ele ficou sabendo, ou pela televisão ou pelo rádio. Isso foi há quase 50 anos atrás, né? 49 anos atrás, então eu não tenho lembrança exata de como ele teve a informação, mas ele, na rua, ele já ficou, no trabalho dele, né, ele já ficou sabendo que tinha acontecido isso. Mas então, ou seja, o vovô já soube do que aconteceu pela imprensa, não foi nem pela família, foi pela tia Conceição, o marido dela, que era o João, nada, foi pela imprensa mesmo. Eu acredito que sim. Agora você me colocou na dúvida, porque meu pai estava no trabalho, então assim, ninguém tinha, os parentes assim, tinha telefone do trabalho do meu pai, para ligar para o trabalho dele e falar isso. Ele era um dos irmãos. A família com minha tia Conceição eram 8 filhos, né? Você chegou a conhecer o Carlinhos? Conheci. Porque... Tinham histórias da família, eram 6 irmãos. Minha tia Conceição teve 6 filhos. Mas ele era criança, a gente não se via diariamente, não. Nós morávamos em Botafogo, eles moravam em Laranjeiras, lá no alto da Rua Alice, e a gente não convivia, não. Mas tem uma vaga lembrança, e até de histórias engraçadas, que a família da tia Conceição, uma época, morou em Ipanema, e os filhos ficaram em casa sozinhos e fazendo arte de criança. Eles tacaram fogo no apartamento. Arte? Meu Deus. Incendiou o apartamento inteirinho. Veio bombeiro, aquelas coisas todas. Os irmãos brincando, um trancou a porta, aí ficou uns de um lado e outros do outro. Aí empurrou o sofá, bloqueando a porta. Meu Deus. Aí o outro, para fazer abrir a porta, pegou o papel, pegou alguma coisa lá, tacou fogo, enfiou por debaixo da porta. Eu acho que daí pegou fogo no sofá que estava bloqueando a passagem. Meu Deus. E acabou queimando, incendiando o apartamento inteirinho. Isso... E eu acredito que isso também foi notícia na época. Sério? Eu acredito que sim. Talvez isso aí eu não achei, não. Teria que pesquisar. Mas eu vou procurar. Provavelmente apartamento pega fogo em Ipanema, alguma coisa assim. Porque provavelmente também não era algo comum isso acontecer em apartamento com 6 crianças, né? Graças a Deus ninguém se acidentou, mas acabou com o apartamento. Queimou tudo. Aí foi quando eles foram para Rua Alice? Eles talvez, saíram de lá? Esse caso do incêndio era menor ainda, que foram anos antes do caso do sequestro do Carlinhos. Em 73, você estava com 13 anos, então... Eu era criança. Isso aí me lembrou de quando eu quase botei fogo no apartamento. Eu acho que é de família, então... Isso aí. Eu também. Então pronto. Eu quase incendiei a casa 2 vezes. Meu Deus. Que ideia boa. Que legal. Muito bom, né? Entendi. Mal de família. Mas aí, voltando a falar, então, a família era grande do lado do vovô, mas não era uma família exatamente unida. Né? Cada um morava num lugar diferente, né? Assim, não morávamos todos perto um do outro, não. Então a gente não tinha o costume de se ver, não. Então nós éramos afastados, assim. A gente tinha notícia de vez em quando, às vezes, no Natal, tinha essas coisas assim, aniversário de alguém. Mesmo não sendo uma família que era unida na prática, né? Que é um negócio que mexeu com todo mundo. Claro, obviamente, né? A gente está à distância, mas querendo o bem um do outro, sempre.
Tem mais alguma coisa, alguma outra memória que você se recorde? Tenho algumas, né? Depois o caso foi se desenrolando cada dia que passava, as notícias, eu me lembro das notícias de jornal e de televisão. É, os sequestradores apresentaram exigência, aí não me lembro o detalhe de como e quando foi feita, mas eles exigiram uma determinada quantia em dinheiro para devolver a criança e foi combinado de entregar, como era lá na Rua Alice, no final da Rua Alice tem um túnel que atravessa e vai sair lá no Rio Comprido. Então houve um combinado lá de se colocar o saco de dinheiro na entrada do túnel. E esse episódio eu lembro bem porque isso foi um fiasco. Não houve nenhum tipo de privacidade. Foi feita, na verdade, uma emboscada, colocaram um papel dentro de um saco, simulando que seria dinheiro, botaram na entrada do túnel, mas em volta ficou cheio de gente, de reportagem, polícia, e não apareceu ninguém para pegar o saco de dinheiro, né? E essa é uma das lembranças que eu tenho, que foi uma das falhas assim da própria polícia, né? De coordenar essa tentativa de prender os sequestradores, né? E houve muito assim distúrbio, né? Da população, polícia e jornalismo, tudo em volta, filmando aquelas. E eu imagino que naquela época tinha que ter luz forte acesa para filmar. A entrega do coisa foi feita, eu acho que a suposta entrega do resgate seria feita à noite. Então, essa é uma das coisas que eu tenho lembrança. A história foi se desenrolando, o meu tio acabou sendo acusado como mentor do sequestro, que o que se falava era que ele tinha uma indústria, que eu honestamente não me lembro de que era a indústria que ele tinha, mas era uma pequena indústria, então ele era um industrial pequeno, né? Que seria um microempreendedor hoje em dia. Ele tinha alguns empregados e uma das lembranças que eu tenho é que a minha prima, irmã do Carlinhos, a Vera, teve a impressão de que ela tinha reconhecido a voz de um dos sequestradores como sendo um dos funcionários do meu tio, lá da indústria que ele tinha. E eles estavam encapuzados, né? Não aparecia o rosto dele, mas a Vera teve a impressão de que reconheceu a voz de um deles. Eram mais de um, então, né? Eram, acho que, dois. E uma outra lembrança que eu tenho, aí eu não sei como que foi, o que levou a crer que os sequestradores conheciam a família, é que eles apareceram, quando eles invadiram a casa, eles queriam levar a filha caçula. O Carlinhos era o segundo caçula, digamos Mais assim. novo, segundo mais novo. Segundo mais novo. Abaixo dele tinha a Luciana. E por algum motivo a Luciana não estava em casa. E aí os sequestradores levaram o Carlinhos. Ou seja, isso também foi um detalhe. Eu não sei como que eles chegaram falando que queria a menina mais nova, essas coisas assim, ou se falaram o nome. De alguma forma deu a entender que eles conheciam a família, né? E somado à impressão que a Vera teve de que ela tinha reconhecido a voz de um dos sequestradores como sendo um dos funcionários do meu tio, também foi levantada a vida econômica do meu tio, ele parece que financeiramente ele não estava bem lá com a empresa dele. Aí tudo isso levou a acusarem o meu tio de ser o mentor desse sequestro. Isso é uma das, assim, basicamente o que eu me lembro da época aí, né? E aí a coisa foram anos e anos e anos. Esse meu tio, ele foi à Colômbia atrás de um vidente que poderia dar notícias de onde estava o filho dele. Mais tarde, né? E aí foi aquela luta de processo na justiça, aquela coisa toda. Minha tia acabou se separando do meu tio, que está vivo até hoje. Meu tio João faleceu recentemente, esse ano de 2022. Ele já estava com 100 anos, 100 ou 101, quando ele faleceu agora. E minha tia até hoje, que já tem bem mais de 80, tem a esperança de um dia aparecer o filho dela. Ao longo das décadas, vários filhos apareceram, vários supostos filhos, supostos Carlinhos, apareceram
Ela fez vários testes de DNA. Fez testes de DNA. Alguns apareceram na televisão, no Fantástico. Teve um rapaz que eu tenho lembrança, assim, desses todos que apareceram, eu tenho lembrança de um deles, que já teria, talvez, entre 25 e 30 anos de idade, uma coisa assim, que o nome dele era Laudelino, e minha tia marcou um encontro com ele no Palácio do Catete. Eles conversaram lá, não sei se fizeram teste de DNA, mas o rapaz tinha uma história lá que ele achava que ele era o Carlinhos, mas de alguma forma foi constatado que ele não era. Então, teste de DNA não fizeram? Não sei dizer, não lembro. O mais correto seria o teste de DNA. Eu não me lembro desse detalhe, mas ele foi mais um que veio trazer esperança para minha tia, e até hoje ela está na esperança de um dia encontrar esse filho, né? De alguma forma, seja vivo ou seja morto. Ela, no fundo do coração dela, ela espera encontrar ele vivo, né? Mas isso já se passaram 49 anos. Eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu também não perderia a esperança. Exato. Pai, obrigado por ter topado conversar. Um assunto tão chato, tão delicado. É a primeira vez que a gente conversa sobre isso, né? Obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Se você quiser dizer mais alguma coisa, o espaço está aberto. É importante esse assunto ser abordado, ainda que seja uma coisa assim pesada para a família, né? Continua sendo, né? Porque assim como minha tia nunca perdeu a esperança, né? Um dia, quem sabe, se você não enterra um filho seu, você acredita que ele está vivo. Então, esses assuntos serem abordados de tempos em tempos, e com novas tecnologias aí científicas, quem sabe um dia é encontrado o paradeiro do Carlinhos, que sumiu naquele mês de agosto lá de 1973. É sempre uma esperança. E é bom. Tá ok. Eu que agradeço aí a oportunidade e uma boa noite. Uma boa noite, eu sou a Gabriela, eu conversei aqui com o Ricardo Ramírez, novamente meu pai, ele era primo do Carlinhos, e você ouviu o segundo episódio da série Onde Ele Está. Muito obrigada a todos, até a próxima. Olá a todos, eu sou a Gabriela Ramírez e esse é o terceiro e último episódio da série Onde Ele Está. Nessa parte final, vamos continuar falando sobre o caso do sequestro do menino Carlinhos Ramírez, que aconteceu no dia 2 de agosto, na Rua Alice, no bairro das Laranjeiras, Rio de Janeiro. Vamos finalizar essa série trazendo uma reflexão sobre o caso do ponto de vista ético. E para participar desse episódio, eu trouxe a Edna Raquel Hugman. Raquel é professora, advogada, jornalista, também é decana no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio, pós-doutorado em Direitos Humanos. Professora, eu já vou começar te agradecendo a sua participação. A ideia aqui, como eu falei, é a gente conversar sobre esse caso, mas do ponto de vista ético. Então, para começar, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu iniciei esse meu trabalho fazendo muita pesquisa, principalmente das notícias publicadas do Jornal Globo e Jornal do Brasil. Durante a minha pesquisa, eu me deparei com alguns trechos publicados pelos dois jornais que eu de encontro com o Código de Ética do Jornalismo atual. Conversando com o jornalista Maurício Menezes, um dos repórteres que participou da cobertura, eu perguntei se ele achava que a imprensa teria a mesma postura se o caso acontecesse hoje em dia. Ele foi, assim, categórico em dizer que não seria a mesma coisa. E aí eu te pergunto, você acredita que falar sobre ética auxilia no processo da evolução profissional? Certamente. É muito importante a gente entender que a ética profissional é um dos ramos da ética. A ética é a ciência que estuda a ação moral, os agires morais nossos. Como é que a gente pode separar a ética da moral? A moral, cada um tem a sua. Eu tenho os meus valores morais, você tem os seus, todo mundo tem os seus próprios valores morais. Isso não é científico. Eu vou fazer uma comparação muito rapidinha com a física. A física é uma ciência, mas os fenômenos físicos não são científicos. A ciência é a física. Então,
Valores morais, cada um tem o seu. Isso não é científico, mas a ética é uma ciência que estuda os diversos valores morais. E um dos ramos da ética é a chamada deontologia, que deontos, vem de deontóis, significa deveres. Existe um ramo da ética, que é a ética profissional, que é a deontologia. Existe uma deontologia profissional do profissional da comunicação. Por acaso, eu também sou jornalista, além de advogada. Muito bem, a deontologia do profissional da comunicação vai estabelecer aqueles limites, aquelas normas, aqueles padrões de conduta para esse profissional. Muito bem, acontece que ética vem de ethos, significa ambiência, habitar. O que é essa ambiência? A ambiência são aqueles padrões que envolvem a comunidade, aqueles padrões de conduta que estão em vigor naquele determinado momento histórico, que prevalecem. E esses valores, eles mudam com o tempo. Então, nós não podemos dizer que os padrões de conduta de um determinado momento histórico vão prevalecer ad eternum. Então, eu posso dar como exemplo a própria lei de imprensa, que a 5.250 de 67, que era um absurdo, me desculpem o termo, era uma excrescência, que estabelecia uma censura terrível, uma mordaça para os profissionais da informação, e que acabou sendo considerada inconstitucional em 2009. Mas, de qualquer sorte, ela foi totalmente tornada inconstitucional e deixou o flanco aberto para que os profissionais pudessem fazer qualquer coisa. Sim. Isso só vai mudar em 2015, quando, no governo Dilma, nós vamos ter a Lei 13.188, que vai estabelecer o direito de resposta. Então, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter um equilíbrio. Nós vamos ter, tanto no caso do Carlinhos, como no caso, por exemplo, da escola de base, são profissionais que, tentando vender jornal, ultrapassam os limites da razoabilidade. O compromisso do profissional da informação é informar e não dar lucro aos seus patrões dos meios de comunicação. Inclusive, no Código de Ética atual, está bem claro, ele não pode utilizar do sensacionalismo para vender notícia, para conseguir o furo, né? Mas até onde vale tudo por esse furo? Tem que ter o equilíbrio, as regras, boa convivência não é uma censura, como você falou, são só regras para a gente estabelecer uma sociedade harmônica e respeitosa. Falando em ética, a gente não consegue desassociar a ética de Kant, e para Kant os princípios éticos, eles são pautados na racionalidade, como você mencionou. Você acha que essas coberturas, como do Carlinhos, como Escola Base e outros casos também, elas foram pautadas na racionalidade kantiana? A ética kantiana, e é importante a gente falar do Immanuel Kant, que viveu no século... Ele nasceu em 1724, ele é do século XVIII, portanto, e ele é fundamental, né? Ele é o filósofo da modernidade, ele é fundamental por trazer essa questão da racionalidade, a consagração de uma racionalidade reflexiva que coloca a transcendência para a racionalidade. Ele vai trazer essa discussão para a comunicação dos limites da liberdade de falar e de escrever. Ele escreve sobre isso. E ele vai falar da diferença sobre falar e escrever para o público e para o privado. E ele diz que quando você está falando e escrevendo para o público, você tem que ter uma postura republicana. E o que é ter uma postura republicana? É você ter um compromisso originário com a verdade. Olha que legal, Gabi. E uma desvinculação com o poder. O que é essa desvinculação com o poder? Você não tem que você tem que se desvincular dos possíveis interesses que possam nortear a razão de ser do falar
ou do escrever. Você tem que estar desvinculado. Então, isso significa que não pode ter sensacionalismo, que não pode ter interesses escusos, que o teu compromisso tem que ser pura e simplesmente com o interesse público. Por isso, uma posição republicana, uma posição de comunicação responsável com a transmissão da verdade. Isso tem a ver com as máximas kantianas dos seus imperativos, principalmente do seu imperativo categórico, que recomenda age de tal forma que a tua ação se transforme numa lei universal, ou seja, como você gostaria que todos agissem. Por isso, o seu compromisso com a verdade. Perfeito, professora. Você mencionou algo também que é sempre muito discutido na comunicação, que é o que é interesse público e o que é interesse do público. E muitas vezes são interesses opostos. E normalmente, o que é interesse do público é algo que beira o sensacionalismo, a gente está falando sobre isso. E aí eu queria voltar lá no dia 26 de dezembro de 73, os dois jornais que eu pesquisei, como mencionei, Jornal do Brasil e Jornal Globo, eles publicaram uma matéria falando sobre como foi o Natal na Casa do Carlinhos. Bom, dia 26 de dezembro é um dia após o Natal. Então, dá para se entender, dá para se concluir que para eles publicarem essa matéria no dia 26, a imprensa esteve lá na Casa do Carlinhos na noite do dia 25. Para fins informativos, essas matérias não tiveram nenhuma relevância na cobertura do caso, só requentaram um assunto que é doloroso para uma família, né? E aí uma ação jornalística, ela pode ser justificada pela intencionalidade de tornar um conteúdo interessante, ainda que a relevância deste subjugue o bom senso do público? Excelente a tua pergunta. Por quê? Porque isso tem a ver com a função social do jornalista. Qual é a função social do jornalista? Um jornalista que tenha em conta, que parta do pressuposto da sua função social, ele vai pensar duas vezes antes de manipular, antes de se utilizar de uma situação pretensamente, ou que, digamos assim, que não tenha nada para acrescentar em termos de noticiário, para simplesmente arrumar um jeito de vender jornal. Porque qual é a função social do jornalista? Ele tem o dever de vincular as informações e as notícias de uma forma que seja imparcial, impessoal e, principalmente, fidedigna para a sociedade, para acrescentar alguma coisa. Então, na medida em que não tem nada, ele vai ou cozinhar, que é o termo jornalístico que a gente usa nas redações, né? Ele vai ficar cozinhando para arrumar alguma coisa. Gente, isso é um absurdo. Principalmente trabalhando com o psicológico, tanto de uma família que acabou de passar por uma situação terrível de perda de um ente querido, e, na verdade, nem é a perda, porque é a ausência, Sim. que é muito pior do que a perda, e quando esse ente querido é uma criança. Então, trabalhar com a dor do espírito humano e trabalhar de forma sórdida, com um único interesse, o vil metal, que é vender jornal. Vender jornal significa conseguir grana, ter espaço na mídia. E por que tudo isso acontece? Isso tudo acontece porque há uma falta de políticas públicas por parte dos poderes constituídos, no sentido primeiro. E eu não estou falando de uma regulação de censura, de uma regulação que venha a censurar os meios de comunicação de massa para nada. Não é isso. O que eu estou falando é no sentido da tutela, da proteção, da dignidade da pessoa humana. Eu falo em relação a essa família, que já tinha sofrido tanto, por um lado. Por outro lado, eu falo sobre
o leitor, a opinião pública, que acaba e que finda sendo manipulada, que passa a ser massa de manobra dos meios de comunicação de massa. E se me permita, talvez eu esteja falando muito, mas se nós temos hoje uma série de pessoas equivocadamente acendendo as luzes dos seus celulares para que os ETs venham fazer alguma coisa, ou que ficam debaixo de chuva na frente de quartéis iguais os desavisados, com uma dissonância cognitiva, com lavagem cerebral, é porque são vítimas desavisadas de meios de comunicação de massa digitais e virtuais, fruto de uma liberdade desassombrada, que só serve para nos jogar no gueto, no lodaçal da ignorância e do atraso. Precisamos urgentemente nos voltar para isso, para políticas públicas que sirvam para o nosso progresso em todas as dimensões, e não para nos manter no lodaçal do atraso. Os meios de comunicação são responsáveis e precisam assumir essa posição. Perfeito, professora. O nosso papo está acabando, é uma pena, mas eu queria finalizar ele com a seguinte pergunta. Um dos objetivos desse meu trabalho, da minha pesquisa, trazer de volta um caso que até as novas gerações não conhecem muito, mas que ele é extremamente emblemático para a imprensa. E aí eu te pergunto, ao longo dos anos, a sociedade presenciou diversos casos considerados errôneos na cobertura da imprensa, como o caso da escola básica, que a gente mencionou antes, né, que até virou documentário agora, e o sequestro do menino Carlinhos, que é o tema central da minha pesquisa. Como você acha que o profissional do jornalismo deve agir eticamente para que não aconteçam mais casos como esses? Na verdade, basta tão somente que ele siga uma boa formação profissional, que ele tenha isenção, imparcialidade. E essa imparcialidade com responsabilidade não importa em que ele seja neutro. Imparcialidade não significa neutralidade, porque o profissional da informação, ele não está a par do seu tempo histórico. Muito pelo contrário. Ele é um ator social privilegiado, estando consciente da função social que ele objetivamente desempenha, com certeza ele há de realizar o seu mistério com pleno êxito. Perfeito, professora. Muito, muito, muito obrigada. Novamente, é uma pena que a gente tenha um tempo tão curtinho para falar sobre um assunto que abre um leque de discussão enorme e necessário, principalmente hoje em dia, extremamente necessário. Eu vou finalizar te agradecendo demais. Muito obrigado por ter participado, por ter topado essa conversa, assim. Deixa aqui o espaço aberto, se você quiser falar algo mais. Só agradeço e espero que você consiga realizar, que se saia muito bem no seu TCC. Gostei muito de participar e espero ter contribuído para que você alcance o seu sucesso, tá? Muito obrigada e conta sempre comigo. Obrigada, Tamo junto. professora. Muito obrigada. Eu conversei aqui com Edna Raquel Hugman. Esse foi o terceiro e último episódio da série Onde Ele Está. Sou a Gabriela Ramires. Agradeço a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.